Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui diante de um público tão representativo do segmento, né? Eu sou sócia fundadora do Instituto Enlace. O Instituto Enlace é uma empresa expert na formação e capacitação dos profissionais de suprimentos, né? Com uma visão estratégica. Então, o nosso propósito realmente é disseminar conhecimento, né, nesse segmento que é o meu ramo de atuação também. Eu sou profissional da área de suprimentos há mais de 20 anos, não gosto muito de falar essas datas. Hoje eu fiz uma conta lá fora, me assustei quando eu vi quanto tempo já. E profissional como executiva e também como consultora. Então, falar sobre a metodologia, para mim, realmente é bastante gratificante. E, normalmente, nos nossos treinamentos, esse assunto, a gente fala em torno de umas 16 horas, mais ou menos, por aí. Então, a gente vai começar agora e só vai acabar amanhã, não é isso? Não, tenho o desafio hoje de, em 30 minutos, passar para vocês o que é, não é, a metodologia e qual é o impacto desse método. Eu digo que não é nem um método, é uma filosofia de trabalho, né? É uma filosofia de como comprar em 30 minutos. Okay? E eu quero começar essa conversa fazendo com que vocês refletissem um pouco, né? É mais um processo de reflexão do que eu falar o que é a metodologia. E essa reflexão passa por essa questão, né? Nós, como profissionais da área de suprimentos, nós deveríamos pensar todos os dias em qual valor nós estamos gerando para a nossa organização. Qual é o valor que a gente gera? Ah, Silene, isso é fácil. Será que é fácil mesmo? Será que a gente para no dia a dia para pensar sobre isso ou a gente está sempre correndo, né? Sempre ocupado, sempre suprindo, atendendo a operação, atendendo o cliente interno, né? Qual é esse valor que a gente gera para a nossa organização? E aqui, logicamente, eu entendo que a maioria do público é da área de suprimentos, mas para quem não é, também vale, né? Esse valor que eu gero é reconhecido? Eu consigo mostrar isso para a organização? É mensurável? É palpável? É tangível esse valor que eu gero para a organização? É sustentável no tempo? Ou ele é pontual? Então, são questões bastante importantes que nós, como profissionais da área, devemos ter permanentemente em nosso pensamento, em nossa ação, né? Em nossas atitudes. É possível gerar resultados? Sim. Qual que é o impacto desse resultado na operação? Como é que eu mostro isso, né, para os principais stakeholders? Eu gosto de trazer esse slide, ele é bastante importante em todos os aspectos. Ele exemplifica factualmente qual é o resultado que a área de suprimentos pode gerar na organização. Pode gerar e gera na organização. Aqui nós temos um exemplo de uma demonstração de resultados do segmento hospitalar, onde 38%, em média, está nos gastos, né, da organização. Todos os gastos, desde o saco de lixo até a prótese, que a instituição gasta e compra. Então, matérias-primas, produtos, serviços, etc.
considerando, né, 100% de faturamento. Então, vamos lá. Considerando 100% do faturamento, 38% eu gasto em despesas, serviços, materiais, equipamentos, projetos, obras, ok? Desses 100, em torno de 40% é mão de obra, CLT. Logicamente que nessa linha de gasto, nós da área de suprimentos não temos atuação, ok? Combinado até aí? Impostos, em média, 12%, e uma margem, um lucro de 10%. Tudo bem, Silene. E aí? Ótimo. Vamos supor que nós, né, com a nossa atividade, com uma abordagem estratégica da área, conseguimos reduzir desses 38%, que é onde nós temos ação, 5%. Opa! Isso passaria dos meus 38% de gastos para 36%. Ok? Para onde vão os 2%, pessoal? Para onde vai? Para o resultado. Isso significa um aumento na minha lucratividade em 20%. O que significa 20% da minha lucratividade, se eu pensar nisso vindo do faturamento da organização? Fácil? Não. Para cada real que eu economizo, para cada real no meu resultado, significa 12 a 18 reais a mais no meu faturamento. O que representa isso para nós? Isso é gerar valor. Ok? Logicamente que eu posso trazer o faturamento. Só que quanto mais faturamento eu trago, mais despesa. Sim. Né? Enquanto eu economizando, não. Esse slide, gente, é sensacional. Se a gente pensar um pouquinho na evolução da atividade de suprimentos, da atividade de compras, nós vamos ver que lá até 1980, o foco da atividade de compras era comprar. Por pedido, requisição, né? Sem processos, okay? Sem integração entre as áreas. E muitas vezes não, na maioria das vezes, muito descentralizada. Então, a gente costuma dizer que até 1980, o foco da área de suprimentos era um foco na execução da compra. Foco transacional, que nada mais é do que as requisições, consolidação das requisições, as cotações, pedido e recebimento. Em 1990, com o advento, em 1980, porque o que houve que mudou? Em 1980, houveram muitas atividades no mundo, né? Muitas mudanças. Uma delas, o processo de globalização da internet, da quebra da hegemonia do dólar, do aumento do preço do petróleo. Isso fez com que as organizações mudassem completamente a sua forma de atuar, principalmente a área de suprimentos. Né? Porque as organizações tiveram as suas margens reduzidas. Margens reduzidas, pressão para redução de custos, porque o acionista não quer perder margem, certo? Então, foi aqui, exatamente nessa época, que se entendeu, e aí digamos, um estrategista, um guru chamado Kraujic, ou Kralek, entendeu que a área de suprimentos deveria ter uma outra abordagem, sim, uma abordagem estratégica. E aí, a partir dos anos 90, a área de suprimentos passou a ter um foco no processo de compras, já pensando na redução de custos. Ok? E é aqui que surgiu a metodologia de Strategic Sourcing, que foi desenhada por uma consultoria americana. Anos 2000,
o foco da área de suprimentos passou a ser o foco no custo total, não só na redução de preços, mas também na redução e no entendimento e no controle, na redução de todos aqueles custos inerentes à utilização de um bem ou serviço. Tudo aquilo que eu gasto, a partir do momento que um bem, um material ou um serviço, um bem ou material entra dentro da organização, ou um serviço começa a ser desenvolvido. 2010, o foco na estratégia, ou seja, a área de compras integrada com as outras áreas da organização. E para 2025 é o foco colaborativo. Vocês devem ter ouvido, já devem estar ouvindo falar nessa questão da colaboração, né? O mundo colaborativo. Isso não é diferente aqui na área de suprimentos. Então, qual é a evolução real da área de suprimentos? Ela passou a ser uma área geradora de custos para uma área geradora de lucro. Né? Então, aqui, a evolução da área mostra o porquê do slide anterior. Alguma dúvida? Muito bem. Então, nós deixamos de ter um foco, né, na operação, para que eu chegue e me torne uma área geradora de resultado. O meu foco ele tem que mudar. O meu maior esforço da área não deve estar mais na operação, no transacional, e sim no estratégico. Okay? E o que é, né, esse foco no estratégico? Quer dizer, Silene, então, que não tem mais operação, não tem mais requisição, não tem mais pedido, cotação? Lógico que tem, sem dúvida, né? A empresa precisa rodar e nós temos que suprir. Os nossos clientes continuam batendo lá na porta. O que muda é onde eu coloco o meu esforço e como eu coloco o meu esforço na área para que eu seja uma área geradora de resultado com aquele impacto. Então, aqui eu poderia ter colocado inúmeras informações, mas eu busquei algumas importantes que eu entendo que sejam de maior impacto, realmente, como mudança de modelo mental, como mudança de paradigma e de atitude de nós, profissionais da área, já pensando de uma forma mais estratégica. Então, a primeira abordagem aqui é a identificação de oportunidades de redução de custos através de análise do gasto da organização, que a gente chama de diagnóstico de gastos, ou uma metodologia de spend analysis. Né? Importantíssimo eu ter a visão do todo, okay? Para que eu consiga atuar e definir as estratégias corretas de abordagem de cada tipo de compra, de cada categoria de compra. Inclusive, eu vou abrir um parênteses, ficou muito fácil fazer a palestra depois da palestra da Daniela, do Alexandre, né? Do nosso colega da C. Camargo, não é isso? Porque a gente vai puxar vários ganchos daqui. Então, é importantíssimo para nós, né, gestores da área de suprimentos, entendermos quanto que a empresa compra. Puxa, Silene, mas eu não tenho essa abordagem. Mas, então, quanto que está na sua responsabilidade de compras? Se você é um coordenador de suprimentos, ou se você está fazendo algum projeto dentro da área, qual é a responsabilidade que está na sua... Qual o valor, qual é o gasto, qual é o spend que está na sua responsabilidade? Isso é importantíssimo, porque, a partir do momento que eu tenho a visão do todo, eu consigo definir como eu tenho que atuar nas categorias. A gente vai ver como isso. Uma outra abordagem, o foco estratégico, é a integração da área de suprimentos
no board da organização, na linha de decisão, né? No nível C, que a gente fala, no C-level da organização. Vou mostrar isso um pouquinho por quê. A realização de projetos de redução de custos específicos. Por que é importante você fazer um projeto de redução de custos? Porque ele alavanca resultados. E a gente sabe bem que o nosso dia a dia é bastante atribulado. Nós temos responsabilidades, né, problemas, equipe e etc. Os projetos de redução de custos alavancam resultados e fazem com que a área de suprimentos seja reconhecida e valorizada nessa geração de valor. Os processos de compras e gestão de fornecedores fortemente suportados por sistemas de internet. E proxy sourcing, como a gente está aqui, a gente sabe da importância de uma ferramenta que venha suportar aqui as atividades de suprimentos. Inclusive, depois eu puxo o gancho. A crescente terceirização dos processos operacionais, que eu deixei até aqui propositadamente, que antes, né, se falava muito, a curva C pode ser terceirizada, a gente pode fazer um outsourcing desses itens, mas não só desses itens. E a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, quais outras categorias que podem ser terceirizadas, sim, né, fazer parte de um outsourcing. Clubes de compras, colaboração de compras. Vou ser sincera para vocês, eu ouço esse assunto desde lá de 97, quando eu, pela primeira vez, tomei conhecimento do que era a metodologia de Strategic Sourcing. Desde lá, a gente fala em clube de compras, compras colaborativas, né? E agora, somente agora, que realmente esse conceito está se amadurecendo. E a gente está falando mais, mas eu ainda vejo, com algumas exceções, poucas iniciativas, né? E, logicamente, a globalização do mercado, né? Fornecedor também e também de profissionais. Então, na minha visão, essas dimensões são uma das principais para que a gente comece a ter essa visão estratégica da área de suprimentos. A partir do momento que a área de suprimentos é uma área geradora de resultado, ela deveria fazer parte já, né, em muitas organizações já faz parte dessa tomada de decisão do board, do nível executivo, participando, né, participando aqui das decisões da organização. Muito importante, né, as decisões estratégicas, operacionais, impactam diretamente a área de compras, né? Novos investimentos, principalmente aqui no segmento hospitalar, que a gente vê que a dinâmica, né, de modernização dentro dos hospitais é muito grande. É muito grande. E a cada equipamento que é mobilizado e a cada equipamento que é desmobilizado tem um impacto direto na área de suprimentos, sim ou não? Né? Quantas vezes a gente não fica sabendo disso quando o equipamento já está lá na porta só para regularizar, né, a compra? Okay? Pensando no equipamento e pensando no custo total, muitas vezes, né, eu compro o equipamento, mas outros custos vêm comigo. A manutenção, a assistência, as peças, o técnico para treinar, o técnico para operar. Tudo isso, gente, gera gasto. E gasto negociável, ou seja, gasto que tem ação de suprimentos, né? E eu, enquanto área de suprimentos estratégica, eu tenho que ter essa informação em tempo para que eu possa atuar de forma a gerar resultado, a gerar valor para a organização. Logicamente que, a partir do momento
que eu tenho essa possibilidade, né, e componho a estratégia da organização, isso gera um impacto direto nos meus clientes e gera um impacto direto nos meus concorrentes. Não é fato? Não é? Eu posso me tornar muito mais competitiva em relação aos meus concorrentes e frente aos meus clientes, prestando até serviços muito melhores, né? Legal? Ótimo. Então, o que é, afinal de contas, essa metodologia, né? Nada mais do que um método, né? Para mim, é uma filosofia, mas é um método aplicado às áreas de suprimentos, onde se analisa profundamente o custo de aquisição. Gente, custo de aquisição e não preço. Não é preço mais. Custo de aquisição, né? Traduzido aqui pelo famoso TCO, Total Cost of Ownership, por categoria de bens ou serviços, importante, através de uma profunda análise do mercado fornecedor, do entendimento da dinâmica desse mercado, avaliando especificações e níveis de serviço. Então, a metodologia ela vai nos propiciar um embasamento de informação gigantesco para a nossa tomada de decisão. Objetivo principal: redução de custos totais. Novamente, não preço, mas custo total. Uma informação também importantíssima é que essa metodologia não vale aquela máxima assim, mas aqui ela não funciona. Pessoal, a metodologia ela é utilizada em qualquer tipo de segmento, para qualquer tipo de compra. Material, equipamento, CAPEX, projetos, serviços, qualquer tipo de gasto. Tá? Então, eu, com a minha experiência, né, consultiva, já fiz projetos desde clubes até empresas de engenharia. Empresas de engenharia onde existe um paradigma muito grande. Por quê? Porque a empresa de engenharia, as construtoras, digamos assim, elas trabalham por lançamento. Hoje eu tenho uma obra aqui, eu tenho uma obra ali, né? Por obras. Como é que a gente pode conseguir fazer uma projeção, um planejamento de compras para aplicar a metodologia? Muito fácil, né? Então, estou dando esse exemplo para a gente não pensar, mas aqui não cabe bem, aqui na minha empresa não funciona. Funciona a partir do momento que se tem firmemente aqui quais são os conceitos da metodologia, né? Como é que se aplicam esses conceitos? Legal? Então, aqui é a forma, né, como nós trabalhamos a metodologia e como nós também treinamos equipes na abordagem da metodologia. Ela está dividida em 8 etapas bastante claras entre si, e nós agrupamos em 3 grupos, bastante também diferenciados. O primeiro grupo é um grupo de fundamento. Quanto tempo eu tenho? Quem pode me falar? Para saber se eu posso entrar um pouco mais aqui. Tá. Então, o primeiro grupo é um grupo de fundamentação, onde eu vou buscar todas as informações necessárias sobre o meu histórico de gastos. E aqui a palestra da Daniela foi matadora, porque a principal informação que eu preciso aqui, e é fator de sucesso da aplicação da metodologia, é a especificação. Eu preciso, sim, ter uma especificação genérica definida por atributos técnicos, definida por atributos de utilização, exatamente como a Daniela comentou. Eu iria falar sobre isso, não vou mais, porque
A gente pode usar aqui a tua palestra aqui. Então, fator de sucesso é especificação. E muitas vezes eu ouço dizer, Silene, desculpa, mas não é responsabilidade da área de suprimentos especificar. É responsabilidade da área de suprimentos entender o que ela precisa de informação para poder ir para o mercado. Okay? Segunda etapa, o segundo grupo é um grupo de definição de estratégias, propostas, tá? Buscando redução de custos. E aqui o grupo 3 é o grupo onde nós estamos mais acostumados a trabalhar, que é o grupo de negociação, de cotação e negociação. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui 16 horas falando, mas eu quero mostrar para vocês as principais ferramentas utilizadas na metodologia. E, muitas vezes, a gente ouve falar dessas ferramentas soltas, mas, dentro da metodologia, elas fazem parte do processo de análise estratégica. Categorização de gastos, importantíssimo. Matriz estratégica de fornecimento ou de relacionamento com o fornecedor. Análise do mercado fornecedor, 5 forças de Porter. Definição do baseline, vocês já devem ter ouvido falar, né? Baseline, histórico de gastos, de preço e de custo total. Modelo de custo total. Elaboração e envio da RFI, RFP, RFQ. É a Request for Information, pedido de informação do mercado fornecedor, pedido de proposta técnica e pedido de cotação. Técnicas de negociação estratégica. Gestão do custo total. Gestão de categorias, gestão de fornecedores, indicadores de desempenho e programas de relacionamento, SRM, Supplier Relationship Management. De todas essas, só para a gente hoje bater um papo, eu identifiquei uma, que é a matriz estratégica de fornecimento, que é a matriz de Kraujik, que, curiosamente, é a primeira ferramenta desenhada especificamente para a área de suprimentos. Porque todas as outras a gente pegou emprestado. Pegou emprestado da estratégia, pegou emprestado do marketing, mas a matriz ela foi desenhada pelo Kraujik, que é aquele cidadão lá em 1980, e o foco dela é entender os relacionamentos do cliente, né, eu, comprador, em relação ao mercado fornecedor, e a percepção do mercado fornecedor em relação ao cliente. Hoje a gente vai falar um pouquinho dela, só da nossa percepção. Como qualquer matriz, né, avaliativa, eu tenho aqui 2 variáveis para serem compostas. E aqui as 2 variáveis são criticidade do item ou da categoria, que é o que a gente vai ver, para a empresa. Então, são os impactos internos da nossa compra. E a outra variável é o mercado fornecedor. São riscos externos, né? Qual o tamanho do risco que eu tenho em relação a esse mercado fornecedor? É a complexidade desse mercado. Então, 4 quadrantes. O primeiro quadrante, ele vai me dizer se eu tenho aqui uma alta criticidade e um alto impacto no meu fornecimento, que eu tenho itens ou categorias que a gente vai ver estratégicas, com foco no relacionamento. Então, se eu tenho categorias que estão aqui, não adianta, gente, eu querer negociar preço com o meu fornecedor. Eu não vou conseguir. Eu tenho que buscar outras alavancas de redução de custo, outras alavancas para garantir aqui o meu fornecimento. Né? Ok? Então, a gente vai ver já o quê. Então, aqui eu foco no relacionamento de longo prazo com o meu fornecedor. O outro quadrante a gente chama de gargalo, ou crítico, que é onde eu tenho aqui uma criticidade baixa para média, mas eu tenho um mercado fornecedor complexo, eu tenho um risco de abastecimento. Então, que tipo de relacionamento eu tenho que ter aqui nesse quadrante com o meu fornecedor? Não é? A gente vai ver já. Eu tenho que ter aqui a garantia do abastecimento.
tenho que ter com ele aqui ações que me façam não ficar, como a gente fala, aí, com o pincel na mão, né? Muito bem. O terceiro quadrante a gente chama de alavancagem, que é onde eu tenho aqui uma criticidade de média para alta da categoria em relação à organização e um mercado fornecedor de baixa complexidade. O que eu tenho aqui? Eu tenho um poder de alavancagem, de redução de custos, né? Onde eu posso aqui explorar o meu poder de compra. Então, aqui, muitas vezes, é interessante as compras colaborativas, como eu falei com vocês, estou até me antecipando. E nesse quadrante também. Ótimo. Então, aqui entram as RFPs, né, cotação e etc. A gente vai ver já já. E o último quadrante, que é o quadrante que a gente fala do piloto automático. Ou seja, pessoal, o meu esforço aqui tem que ser bastante inferior a esses outros três. Então, aqui, o foco é na padronização do produto, na padronização do serviço, otimização de estoques, né? Redução de preço mesmo aqui. Legal? Vocês já conheciam essa matriz? Quem conhecia? Muito bom. Ótimo. Com esse entendimento, logicamente, que o que eu estou falando aqui é super rápido, tem, né, todo um trabalho atrás de avaliação, mas a ideia que eu quero passar para vocês é justamente essa, para que a gente reflita sobre a nossa ação, né, diária. Ok? Então, esse slide, eu também gosto desse slide no seguinte aspecto. Ele mostra para mim, dentro de cada quadrante, quais os tipos de relacionamento que eu posso ter com o meu fornecedor em relação à categoria que estiver naquele determinado quadrante. Lembrando que aqui os de cima focam no relacionamento e nos quadrantes de baixo foco na transação. Então, estratégico, integração vertical, alianças com fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de novos itens, né? Parcerias, ok? No gargalo, consórcios de compras com o objetivo de juntar volumes, compras colaborativas, contratos de longo prazo, que a gente não gosta de fazer, mas é importantíssimo para garantir o fornecimento, terceirização, outsourcing. No alavancagem, contrato de preços e mercado spot, compras spot, também compras com negociação agressiva, e aqui no nosso piloto automático, catálogos eletrônicos, compras descentralizadas e também a terceirização de compras. Legal? Bom, aqui eu fiz um exercício, tá? Coloquei aqui algumas categorias que provavelmente vocês devem comprar e peguei essas categorias muito em alto nível, essa análise, tá, pessoal? Muito em alto nível, para exemplificar apenas. E coloquei aqui na matriz, tá? Como um exemplo daquilo que vocês podem praticar, né? Exercitar no dia a dia. Então, eu considerei aqui medicamentos, mas aqueles de alta criticidade e de mercado. Estou acabando já. Nossa, vou terminar no tempo, não estou nem acreditando nisso. Medicamentos onde eu tenho 1 ou 2 fornecedores, né, indústrias farmacêuticas, a gente sabe como é que isso acontece, considerando. Então, são itens estratégicos, né? Itens, pessoal, não adianta querer negociar preço. O poder de barganha não está conosco nesse momento, o poder de barganha está com a indústria, né? Então, como que a gente consegue trazer benefícios? A gente consegue, trazer outros benefícios que não preço. Coloquei aqui as próteses, né, o PMS, equipamentos hospitalares, são bastante específicos no meu entendimento. Aqui no crítico, né, no gargalo, seringas, agulhas, catéteres, etc. Aqui no alavancagem, eu coloquei serviço de limpeza especializado, serviços jurídicos, trabalhistas,
mão de obra terceirizada, manutenção de equipamentos, uniformes, EPIs e alimentos e bebidas. Aqui no piloto automático, descartáveis, escritório, higiene, produtos de higiene, sanitário, papéis sanitários, serviços de limpeza, segurança, gráfica, computadores e telefonia. Só um exemplo, tá, pessoal? Foi um exercício que eu fiz só para a gente pensar no assunto. Legal? Alguma dúvida? Muito bem. Terminando. Eu adoro colocar aqui o Einstein, né? Cientista, cara todo quadrado, números, física quântica, sensacional. Mas o Einstein, quando ele estava ficando já nessa idade aqui, esse dia aqui da língua foi o dia do aniversário dele, para um fotógrafo que perguntou quantos ele estava fazendo, ele mostrou a língua para o fotógrafo. Eu quero, quando chega uma certa idade, não fala mais, né? Ele chegou à conclusão que ele já não era tão criativo com a idade. E aquilo para ele começou a atormentá-lo. E foi aí, então, que ele teve uma grande sacada. Uma grande sacada. E essa sacada não tem nada a ver com números. E o recado que eu quero deixar aqui também é esse. A sacada é que ele definiu... Opa! O que é insanidade humana? Vocês já ouviram falar sobre esse conceito, sobre essa definição do Einstein? O que é insanidade humana para o Einstein? É realizar a mesma tarefa ao longo do tempo e continuar esperando resultados diferentes. Então, isso aqui acho que é a principal reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Para a gente gerar resultados, ser uma área geradora de resultados, ser um profissional da área de suprimentos diferenciado no mercado, eu tenho que partir daqui. Começar a fazer diferente e me permitir aquilo que eu faço hoje. E a outra máxima é Sócrates, que é: só sei que nada sei. A partir do momento que eu estou aberto a aprender novos conceitos, novas atitudes, né? Eu estou aqui em vantagem em relação àqueles que acham, não, já sei tudo, não quero mais aprender nada, e etc. Legal? E aqui, no final do dia, né, a gente vai ter um sorteio de 5 livros. Né, o meu livro, que eu escrevi sobre a matéria, é o primeiro livro no Brasil, totalmente em português. É um manual de aplicação da metodologia, já está aí na 3ª tiragem, e vocês podem encontrá-lo em todas as livrarias ou na hot page do livro. Bacana? Então, a gente vai sortear agora no final, né? Alguma questão? Super obrigado, Silene. Vamos... Aqui meus contatos aqui. Vai. Legal? Obrigada, pessoal. Obrigado, Silene. Muito legal estruturar, né, o conceito de uma maneira organizada para as nossas cabeças. Acho que você ajudou muito a gente.